Som. Boa noite, irmãos. Vamos estar orando para nós começarmos esse culto, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas, pedindo para que Ele possa falar nos nossos corações nessa noite. Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa. Tudo que nós fizermos aqui, na hora que nós estivermos cantando, na hora que nós estivermos ofertando, ouvindo a Tua palavra, ou participando da ceia, que seja para a honra e glória do Teu nome, que tudo aquilo que não vem do Senhor possa sair desse lugar, que aqui reine a Tua presença e a Tua paz sobre cada coração aflito, sobre cada coração angustiado, e que cada pessoa que entrou aqui possa ser diferente, tocada pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Irmãos, primeira epístola de João, você que está com a sua Bíblia, não o Evangelho de João, lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Eu acredito que a minha versão está um pouco diferente, mas eu acho que o Ricardo vai até projetar ali para a gente, certo? Vamos ver. Amém. Primeira epístola de João, capítulo 1, diz o seguinte, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém, irmãos? Esse texto aqui é muito lindo. Esse trecho, eu queria muito que você prestasse atenção no que João está dizendo aqui. Olha só, ele diz o seguinte: eu vi, os discípulos e outras testemunhas, vimos a própria vida revelada, Jesus Cristo. A desesperança que pairava sobre a humanidade, o medo, a angústia, a morte, nós vimos com os nossos próprios olhos o fim quando Jesus Cristo veio. E não só vimos, como tivemos a oportunidade de tocar no próprio Jesus. Ou seja, João está dizendo, Jesus Cristo é real, e eu sou testemunha disso, e eu anuncio isso. E para mim e para nós é uma alegria muito grande poder ver a vida eterna de Jesus Cristo, que estava com o Pai, que estava com Deus e é o próprio Deus. E olha só que interessante, nós anunciamos essa alegria porque nós vimos e nós temos comunhão com Cristo a partir disso. Mas ele escreve para quem não viu fisicamente. Nós não vivemos naquele tempo, não vimos Jesus fisicamente como João viu, mas o próprio Jesus, ele vai dizer o seguinte:
povo? Aqueles que não viram, mas creram. E João diz o seguinte: eu escrevo porque eu vi, mas você que não viu, você é bem-aventurado. Maior alegria tem você que creu sem ver. Hoje nós vamos participar de uma ceia junto com o próprio Senhor, não mais com João, porque João já está com Deus, mas Jesus Cristo está vivo, e Jesus Cristo está aqui, e a palavra dele através de João é viva. A comunhão continua com Jesus Cristo e com Deus Pai. E que essa seja a alegria, não só dessa noite, mas de toda a tua vida. Você participa sem ter visto Cristo fisicamente. E você é bem-aventurado por crer nisso. E quando você participar da ceia, não seja um ritual mensal que você faz aqui na igreja, mas com o coração sério de que Jesus está aqui, que Ele providenciou esse momento. Ele usou irmãos para preparar essa ceia. Bruno me falou hoje à tarde: vou preparar a ceia. E eu falei: que chique e que bênção, porque não tem bênção maior do que servir na casa de Deus, seja qual o trabalho que você está fazendo aqui. Nós não vimos, mas cremos, e a mesma alegria que João tinha é a que nós temos aqui hoje, se nós cremos no Espírito de Deus que está aqui e em Jesus Cristo que está aqui também. Participe não só da ceia, mas do culto. Cante, ore. Se você for ofertar, oferte sabendo que a presença de Deus é real no nosso meio. Amém, irmãos? Vou convidar você então, você que pode, a se colocar em pé, e nós vamos louvar ao Senhor por esse momento aqui. Além de vocês ficarem em pé, mas eu tenho um ritual inteiro aqui ainda, senão eu me perco.
Amém. Glória a Deus por tudo que Ele já fez até agora. Está muito bom, muito animado. E eu estou me sentindo muito abençoado nesse curso de hoje. Irmãos, nessa virada de ano, a gente percebe, né, todos os anos, a gente percebe como que o povo brasileiro, o povo como eles são, como eles acreditam, né, em coisas que não tem sentido, que não tem uma base, uma explicação. É muito interessante isso, né? O povo é supersticioso, uma superstição muito grande. Então, por exemplo, parece que é uma lei, né? Nossa, você precisa entrar no ano novo vestido o quê? Vestido branco, claro, não é? É de lei, né? A gente tem que entrar no ano vestido branco. Para quê? Para dar sorte, para dar certo na vida. Então, o primeiro dia do ano tem que ser só de branco. Preta. Na mesa de muita gente, não faltou aquela famosa semente de romã. Foi ou não? Não é? A famosa semente de romã. Para que é o romã mesmo? Para dar fartura. É isso? Para dar fartura, né? Isso. Né? Bom, eu quero dizer o seguinte, que se você vestiu branco porque você gosta, porque é uma cor bonita, porque é elegante, perfeito, não tem problema nenhum. Tá? Se você comeu a romã também, porque você aprecia a romã, também está perfeito. Mas eu quero dizer que isso tudo é superstição. Comer romã, ter essa linda romã na mesa, por causa de prosperidade, de fartura, é superstição e nada mais. Tem sentido nenhum. A palavra de Deus diz que quem nos dá o sustento e a fartura é o nosso Deus. A Bíblia diz que Deus é que nos dá o pão de cada dia. Né? Jesus nos ensinou essa oração lá em Mateus capítulo 6. Está escrito ali que nós vamos pedir para Deus o pão de cada dia. Né? Não é esperar a semente da romã, não é esperar que as coisas caiam, né? Como um passo de mágica. Né? Conheço gente até que foi pular 7 ondas, tá? Foi pular 7 ondas. Quem crente foi isso, tá? Eu conheço sim, tá? Fala que é só para curtir o mar, para curtir o verão, mas tem coisa aí, né? Tá bom. Irmãos, o nosso sustento está nas mãos de Deus. Nossa vida está nas mãos de Deus. O Senhor Jesus ensinou, não nosso cada dia dá-nos hoje. Nós precisamos, nós podemos pedir ao Senhor o pão de cada dia. E Deus nos dá o pão a cada dia. Deus nos dá o pão de todo dia. Deus nos dá o sustento de cada dia. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Nossa vida está nas mãos de Deus. O nosso sustento, a nossa segurança está nas mãos do Senhor. E mais nada. Né? Então o que a gente precisa fazer é se apegar às promessas da palavra de Deus. Eu preguei aqui no domingo passado, irmãos, alguns devem se lembrar, que para começar um ano novo, nós vamos entrar no ano novo com a mão de Deus. Porque se a mão de Deus estiver sobre nós podemos ter um 2026 muito melhor, próspero e farto com toda certeza. Começando na mão de Deus. Nosso sustento está nas mãos do Senhor. Esse é o momento que nós trazemos aqui no altar de Deus o nosso dízimo e a nossa fé. Reconhecimento daquilo que Deus faz pela nossa vida, daquilo que Deus tem sustentado mês a mês. E aí, no gesto de gratidão, de reconhecimento e de segurança que nós temos em Deus, nós trazemos aqui uma parte daquilo que Deus tem nos dado. Isso é um privilégio que nós temos, um privilégio que cada um de nós tem, de mostrar sua fidelidade, seu compromisso com a casa de Deus,
e mostrar o quanto você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem dado. Vamos orar. Pela oração, você pode vir aqui na frente e colocar o seu envelope aí e que Deus abençoe a sua vida. Mesmo sentado, feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Deus, pelas promessas da tua palavra. Obrigado porque é nela que nós confiamos. Nós não confiamos na superstição, nós não confiamos na sorte ou no azar, nós confiamos no Senhor. E queremos expressar diante de Ti, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor nos fez em 2025 e já começou a fazer neste ano de 2026. Obrigado, ó Deus, porque acima de tudo, a Tua palavra nos garante a Tua fidelidade. Deus, que nós sejamos fiéis também ao Senhor, que nós nos lembremos do nosso compromisso com a Tua casa, do nosso compromisso, ó Deus, com a Tua obra e da nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito a cada dia, o pão que nos vem a cada dia, porque o Senhor nos ensinou a pedir. Ó Deus, coloca gratidão e certeza no coração da Tua igreja, no coração do Teu povo. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa os nossos compromissos, abençoa tudo que nós temos que fazer. Ó Deus, que seja esse um passo de fé e um passo de gratidão, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Você pode sair do seu lugar então nesse momento e trazer aqui então ao altar de Deus o seu dízimo e a sua oferta para a glória de Jesus. Você já fez isso pelo Pix? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Quero chamar as crianças aqui então. Cadê as crianças? Nós vamos orar pelas crianças e a professora vai ficar com elas. Isso. Isso. Crianças, nós vamos orar então nesse momento, abençoando a vida das crianças, que Deus nos tem dado a cuidar dela, conta dela, né? E é um privilégio, uma bênção e um desafio também, né? Desafio para nós cuidar bem dessas crianças. Orar pela Fernanda, que vai estar com eles ali, orar por nós aqui, que vamos receber a palavra do Senhor. Bem, feche seus olhos, mesmo assentados. Deus, obrigado pela vida desses pequenos, dessas crianças tão lindas, tão amadas, que o Senhor nos deu, ó Deus, são presentes do Senhor para nós. Deus nos ensine a cuidar delas, nos dê sabedoria e graça, ó Deus, para ministrarmos sobre ela a Tua palavra, a Tua salvação, as Tuas verdades, que o Espírito do Senhor possa imprimir, ó Deus, no coração e na mente deles as Tuas palavras. Deus, abençoa a Fernanda que vai conosco hoje, que ela também tenha toda a sabedoria do Senhor para ensinar aquilo que ela não aprendeu. Deus, fala conosco agora também. Nós nos colocamos nas Tuas mãos agora, abrindo o nosso coração e nossa mente para que a Tua palavra venha falar com cada um de nós. Fala com o Teu servo, com o Teu Walter, que ele que já se preparou, agora tenha a instrumentalização do Espírito Santo para falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos, não só na casa do Senhor, mas também para estar ao redor da mesa, a mesa santa, aquela que nós chamamos de ceia do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias ou seus celulares, tablet, no Evangelho de Marcos, São Marcos,
capítulo 10, são poucos versículos. Irmãos, Marcos capítulo 10, versículo 47. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Meus irmãos, eu já falei aqui uma vez, e existe um filme na Netflix. O nome do filme é Milagres do Paraíso. Procurei para assistir a segunda vez e não achei. História baseada em uma história real, uma família casal com 3 filhas, e uma delas é acometida de uma dor no abdômen, a barriga inchada, e tiveram que sair da sua cidade procurando recursos em uma cidade maior, e era tudo complicado porque o médico que poderia atender a criança ia levar muito tempo para poder atender. A mãe pegou o avião sem ter marcado a consulta, foi direto no consultório do médico e disseram para ela que o médico ia demorar, eu não lembro o tempo, mas era questão de anos para atender a sua filha. Mas, para surpresa da mãe, naquela tarde ela foi chamada e o médico iria atender a menina no outro dia, logo pela manhã. A filha dela foi curada e o médico deu um nome para ela, né? Disse para ela: olha, isso acontece, é raríssimo, as pessoas se curam sem tratamento. E aí ele deu um nome desse fenômeno que acontece. Naquele momento, aquela mãe dispara a gritar e sai abraçando todo mundo nos corredores, e ela foi lembrando das pessoas que contribuíram para a cura da sua filha. Eu fiquei vendo a cena e eu imaginei uma coisa, irmãos. Eu pensei assim: a sensação dessa mãe é de que o mundo parou. Foi um momento em que o mundo parou, tudo parou, as horas pararam, o tempo parou, as pessoas pararam, irmãos, e Deus parou. Parece que naquele momento Deus deixou de acudir o mundo, Deus deixou de ouvir a oração do universo por completo, e foi um momento muito especial em que Deus estava cuidando de uma vida, curando uma criança, restaurando a fé e restaurando a alegria de um coração que já estava cansado de orar, cansado de trabalhar, cansado de gastar, cansado de ter esperança. Essa história, irmãos, também aconteceu com o cego Bartimeu. Quando ele ouviu que Jesus, irmãos, não é que Jesus estava passando por Jericó, Jesus já estava saindo da cidade de
Jericó. E aí eu fico imaginando os berros. Aquilo não foi grito. Irmãos, com certeza, Bartimeu berrava, Bartimeu rava. E eu acredito que os gritos de Bartimeu foram escutados pelo ouvido de uma distância muito longa. O homem gritava. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, saindo da cidade de Jericó, ele parou. Irmãos, Jesus parou a trajetória dele. Jesus interrompeu a caminhada. Jesus quebrou a sua rotina. E ele disse: chame. E as pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas que ouviram os gritos de Bartimeu e que já não suportavam mais aquele mendigo desclassificado, sujo, pobre, subgrupo, escória da humanidade. Alguém olha para ele e diz: tem bom nome. Ele te chama. Sabe o que significa isso? Significa que você tem um valor para Deus. A prova disso é que provavelmente as mesmas pessoas que mandaram você calar a boca, as mesmas pessoas que pediram pelo teu silêncio, as mesmas pessoas que estavam vindo julgando você, analisando você, classificando você como escória da sociedade, um perdido, um monte de carne que grita e que tem que silenciar, Deus valorizou. Ou seja, Deus vai te ouvir. O Senhor vai conversar com você. Deus vai ouvir o seu lamento. Ânimo. Aí a Bíblia fala que ele levantou, jogou tudo que tinha pro alto e correu até os pés de Jesus. Os irmãos, vamos lá. Quantos testemunhos tristes nós damos na nossa vida? Quantas histórias de amargura eu tenho para contar, e você também. Eu ouvi um piloto de avião me falou essa semana. Estava falando do trabalho dele, na empresa, e ele disse assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. No mundo corporativo, todo ser humano tem pelo menos uma história triste para contar. É isso, Eduardo. Você está lá no mundo corporativo, é isso, não é? Aí o Fernando me disse isso. Toda pessoa que está no mundo corporativo, pelo menos uma história triste para contar. Aí eu disse para ele: mas só no mundo corporativo, Fernando. Os anos vão mostrando que nós temos histórias tristes para contar, sim. Mas, irmãos, vamos ser sinceros com Deus. Vamos ser sinceros com o nosso coração nessa noite. Nesse primeiro domingo da semana e nosso segundo domingo, a nossa primeira ceia do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantas experiências você já teve de ver o mundo parar e Deus acudir você? Deus acudiu o teu filho. Deus exaltou o teu filho. Deus te deu um exame negativo. Deus proclamou a tua cura. Deus fez a tua libertação. E foi um dia, meus irmãos, foi aquele dia muito especial na tua vida. Nesse primeiro domingo de ceia, quero
trazer para você muito amor e com muita fé essa mensagem. Nesse ano, milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Promessas de Deus cumprirão diante de você. E, em primeiro lugar, irmãos, que o teu pensamento não esteja sedimentado, fixado, quando a tua própria vida, quando as tuas circunstâncias desfavorecem. Bartimeu grita pelo Senhor e as pessoas mandam ele calar. Ele não parou, irmãos. Alguém poderia chegar nele, pedir para ele ficar quieto, mas ele não parou. O que eu tenho para os irmãos nessa noite, dentro da palavra de Deus? Irmãos, clame ao Senhor. Não deixe de clamar. Não deixe de crer. E se as circunstâncias são adversas, se as circunstâncias desfavorecem, se todas as organizações estão colaborando para que você deixe de crer, clame mais. Bartimeu não se calou. Bartimeu, irmãos, ele não se silenciou diante dos homens. Bartimeu não ficou calado diante do clamor e do pedido do ser humano. Ele gritou ainda mais forte. Não vamos deixar de crer. Não vamos deixar de clamar. E não vamos deixar de acreditar, irmãos, no valor que nós temos para Deus. O Senhor Jesus parou na sua caminhada para atender uma pessoa sofredora. Muitas vezes isso já aconteceu na tua vida. O Senhor Jesus também nos atende, e é aquela sensação. Para encerrar, irmãos, vamos fazer como Bartimeu. Nós vamos levantar e vamos correr atrás da bênção. Vamos buscar a bênção do Senhor, irmãos. Eu lembro uma vez, eu fui numa igreja militar, igreja Pastor Aquiles. Pastor Aquiles, um menino muito abençoado, pregava muito, cantava muito. Eu digo que pregava e cantava porque Deus levou ele com 47 anos. Aquiles entoou um cântico, a igreja acompanhou ele. O cântico dizia: eu não vou correr atrás das bênçãos, sei que elas vêm atrás de mim. Aquiles tinha sido meu aluno, eu gostava muito dele. Aquiles, o que significa isso? Você vai ficar parado e a bênção de Deus vai correr atrás de você? Claro, irmãos, Deus tem nos dado sustento, Deus tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos, mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos buscar o Senhor, que nós devemos clamar ao Senhor sempre. Nós devemos ir aonde a bênção do Senhor se encontra. Deus nos abençoe. Vamos quero passar a palavra. Pastor Paulo, Pastor Pedro, vão ministrar a ceia do Senhor Jesus. Pastor Pedro vai nos dar o primeiro elemento da ceia.
Jesus deixou 2 sacramentos. São 7 não, tá? São 2. O primeiro sacramento é o batismo, né? E o segundo é a participação da ceia. E esses sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus que existe dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, quando nós nos submetemos ao batismo, e quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo: Senhor, obrigado, Deus, a graça do Senhor está abundante dentro do meu coração. Então, hoje nós estamos aqui, com família, participando dessa ceia, e é muito gratificante nós participarmos dessa ceia. Mas eu queria ver Lucas, né, que ele fala aqui no capítulo 22, ele fala de uma coisa interessante. Então, foi instituído essa ceia, dizendo o seguinte: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. Então, Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide, preparai-vos a Páscoa, para que sejamos juntos. E eles me perguntaram: onde quer que nós a preparemos? Aí Jesus respondeu: ao que me ordenou e orientou. Ao entrar na cidade, encontrarei um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que entrar, e comunicarei ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te onde é o salão de hóspede, no qual podereis cear a Páscoa com meus discípulos. Então, ele me mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, e ali fazendo os preparativos. E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus havia pedido que preparassem a Páscoa. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não comereis novamente até que ela se cumpra no reino de meu Deus. Então estava ali Jesus, então, participando ainda com vida da última ceia, né? E foi uma ceia muito especial. Talvez os discípulos, os apóstolos, nunca tivessem participado de uma ceia tão importante como aquela que estavam participando naquele dia, da última de Jesus. Então ele diz algumas coisas que a gente vai falar. Antes de tudo, eu queria convidar o Henrique e o Bruno. Vocês podem me ajudar aqui? Só aí, Bruno, por favor. Gostaria que o Henrique fizesse uma oração, consagrando os elementos da ceia. Amado Deus, diante de Ti agora nós agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nunca nos permita esquecer, que o Senhor coloque em nosso coração a gratidão por todo esse momento, por esse momento especial, um momento que garante a nossa vida eterna, e que mostra como o Senhor nos ama desde sempre. Louvado seja o Teu santo nome. Abençoe essa cerimônia, para que todos possamos realmente relembrar com alegria a nossa salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Continuando aqui em Lucas, ele fala assim: e tomando Jesus um pão, havendo dado graças, o partiu e serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido ao pão de vós, fazei isto em memória de mim. Bom, nós estamos comendo um pão que foi comprado na padaria, certo? E também um vinho que foi comprado no supermercado, né? Mas o que interessa para nós é o significado de estarmos participando, comendo esse pão e tomando esse cálice de suco do uva. Então o que interessa para nós é aquilo que está dentro de nós. Por isso que o efeito está na nossa vida. E participar de uma coisa tão importante desse sacramento instituído por Jesus. Irmãos, foi participar do pão dele, ficar de pé, por favor. E os meus irmãos estão ajudando na distribuição.
Depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei de todos, disse o Senhor Jesus. Como da igreja vai ficar de pé, você que participou do elemento do pão, simbolizando o corpo do Senhor. Agora que você participa do cálice, o sangue do Senhor é derramado sobre a cruz. Oh,
da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Esse é o texto que nos convida a olhar para o futuro. Eu quero convidar você que participou da ceia, nossa primeira ceia em 2026. E você comece esse ano participando da ceia, mas com um propósito diferente. Um propósito de caminhar mais perto de Deus. Um propósito de ouvir a voz de Deus. Como Deus chamou Bartimeu no último momento da sua vida. Que você possa também ouvir a voz de Deus. Ele vai falar com você durante esse ano. Olhe para o futuro, como esse texto nos convida, mas olhe com esperança, olhe com expectativas, olhe com fé, com gratidão. E Deus está cuidando de nós. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar mais uma vez. E vamos nos pedir com a bênção. Amado Deus, nosso Pai, obrigado porque a tua voz nos chama. A tua voz nos chama a nos desmudarmos do nosso lugar, a sairmos da nossa miséria, a encontrarmos o Senhor, a ouvirmos a tua voz. Ó Deus, que nessa primeira ceia do ano de 2026, que nós ouçamos a tua voz, que nós olhemos para o Senhor, que nós contemplemos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, todas as tuas promessas para a nossa vida, e que nós abramos o nosso coração, que nós saibamos andar com o Senhor, que nós nos aproximemos do Senhor, que nós convidemos o Senhor para fazer parte da nossa vida. Oh Deus, obrigado por esse tempo tão especial na tua casa, esse tempo tão significativo. Deus, atende a oração do teu povo, atende a oração da tua igreja, abençoa e fortalece a nossa vida, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz e andar com o Senhor, como o teu servo Bartimeu, que depois de liberto, caminhou contigo estrada fora. Dá-nos essa percepção, cremos nessa realidade, que o Senhor nos chama a viver o novo, a viver um futuro de segurança na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra os seus nomes. E agora, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, com a igreja numa aliança, hoje e eternamente. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana para você, em nome de Jesus.
desafio.